Oi, gente. E aí? Ó, eu vou explicar pra vocês com um exemplo, um exercício resolvido aqui do livro de vocês. É esse exercício 3, tá? Que a gente vai fazer. Deixa eu só colocar aqui pra gente riscar em cima dele. Isso, pronto. Então, é esse exercício 3 aqui, ó. Um aluno do ensino médio, tá? Ao utilizar um argumento criativo para classificar uma solução com base em seu coeficiente de solubilidade, apresentou a seguinte resposta: solução insaturada, a limonada com pouco açúcar. Solução saturada, açúcar na medida certa. E supersaturada, uma limonada em que não se sente mais o gosto de limão, só do açúcar, tá? E aí a professora explicou que o coeficiente de solubilidade varia de acordo com o soluto, com a quantidade de solvente e com a temperatura que se encontra a solução, fazendo uso do gráfico. Esse gráfico aqui, gente, é isso que eu quero explicar para vocês, como que a gente interpreta um gráfico assim, tá? Ó, nesse gráfico aqui, a gente tem essa curva chamada curva de solubilidade. O que ela indica? Ela indica a quantidade de soluto que é possível de se dissolver em uma determinada quantidade de solvente, tá? E a qual temperatura. Então, por exemplo, em cima desse ponto aqui, ó, a gente tem que, ó, aqui é a solubilidade em gramas a cada 100 gramas de água. Essa solubilidade aqui, ó, é do soluto, ou seja, a quantidade de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água a uma certa temperatura. Se eu pegar aqui, ó, 30, esse 30, se eu quiser dissolver 30 gramas desse soluto, que no caso é o açúcar, em 100 gramas de água, eu vou precisar estar numa temperatura de aproximadamente 40 graus Celsius, ok? E essa curva aqui, o que ela indica? Todos os pontos que você traçar no gráfico e der em cima da minha curva, quer dizer que a minha solução sempre vai estar saturada. Então, nesse caso aqui, se eu colocar 30 gramas de açúcar em 100 gramas de água a 40 graus Celsius, eu vou ter uma solução do tipo saturada, porque o ponto bateu em cima da minha curva, tá? Agora, se eu colocar, por exemplo, essa quantidade indicada nesse ponto B aqui, ó, é um ponto abaixo da minha curva. Tudo que está abaixo da curva quer dizer que eu vou produzir uma solução insaturada. Então, por exemplo, se eu quiser dissolver 10 gramas de açúcar em 50 graus Celsius, né, uma água a 50 graus Celsius, eu vou ter uma solução insaturada. E contrapartida, se eu quiser dissolver, né, aqui, ó, um ponto que está acima da minha curva, vamos supor, 40 gramas de açúcar a 20 graus Celsius, é um ponto que está acima da curva. Então, essa solução aqui desse ponto vai ser uma solução super saturada, ok? E aí, com isso, eles pediram aqui nesse exercício para falar quais seriam essas soluções A e B, tá? E aí, observando o gráfico, aqui ele explicou a mesma coisa que eu falei para vocês. Isso quer dizer que A equivale à solução supersaturada, que é o que a gente tinha falado lá em cima, e B equivale à solução insaturada, porque está abaixo do ponto da curva, tá? Outra coisa, são esses exercícios aqui, ó, sobre cálculo. Igual o cálculo que a gente fez na última questão do roteiro, que perguntava assim se a solução que vocês tinham feito de NaOH estava saturada, insaturada ou supersaturada, e vocês tiveram que comparar com o coeficiente de solubilidade dessa solução, tá? Então, ó, por exemplo, nesse número 2 aqui, ele pede pra gente considerar as informações e ver, ó, qual é a massa de brometo de potássio necessária para saturar 100 gramas a 50 graus Celsius. A gente sabe que 100 gramas de água a 50 graus Celsius. A gente sabe que aqui, ó, a 30 graus Celsius
eu consigo solubilizar, dissolver 70 gramas. A 50 graus Celsius, eu consigo dissolver 80 gramas, tá? O coeficiente de solubilidade sempre vai me dar informação da quantidade de soluto para saturar uma solução, para fazer uma solução saturada. Então, aqui a resposta seria 80 gramas a 100. Agora, 200 gramas de água a 70. O que o exercício está me falando? Se eu tivesse 70 gramas de água a 30 graus Celsius, 70 gramas de soluto a 30 graus Celsius, eu consigo dissolver isso em 100 gramas de água. Então, eu faria uma regrinha de 3, que seria como essa regrinha de 3? 70 gramas de soluto, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Se eu quiser 200 gramas de água, eu vou formar X. Esse X vai dar quanto? Vai dar o dobro, que vai ser 140 gramas de soluto. Ok? Os exercícios que a gente vai fazer são basicamente esses. A gente vai pegar, vai dar para vocês o gráfico e vocês vão ter que analisar as coisas, né, com base no gráfico. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, ele fala o que pra gente? Tem um nitrato de potássio em vermelho. Se eu quisesse pegar quantidade para fazer uma solução saturada de nitrato de potássio a 50 graus Celsius, eu venho aqui na temperatura, ó, 50 graus Celsius, e olha a quantidade que dá isso daqui. Tem que ser um ponto aonde? Em cima da curva. Então, se eu quiser fazer uma solução de 50 graus Celsius, 100 gramas de água, que é o que está escrito aqui, ó, eu posso só dissolver 80 gramas de nitrato de potássio. Se eu dissolver 100 gramas, vai estar aqui em cima. Vai ser uma solução o quê? Super saturada. Se eu dissolver 70 gramas, que vai estar aqui embaixo, vai ser uma solução insaturada, tá bom? Então, vou marcar os exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida, me chama no ClassApp.